Vamos falar sobre dinheiro? Bem-vindo ao nosso programa para tratar de finanças, investimentos e de educação financeira. Hoje nós vamos falar sobre resiliência financeira. E para começar a conversar sobre esse assunto, eu estou aqui com o Matheus Kraft, que é assessor de investimentos. Bem-vindo, Matheus. Obrigado, Lu, pelo convite de estar aqui com você, participando do programa, é sempre uma honra. O prazer é todo meu em recebê-lo. A resiliência, gente, é a capacidade de passar por uma questão muito abrupta e voltar ao estado original. E quando a gente fala de resiliência financeira, é a capacidade de tomar um golpe muito grande, um baque muito grande e ainda assim conseguir seguir adiante. Desde que a pandemia começou, a capacidade de ser resiliente ganhou ainda mais importância e é sobre isso que eu quero conversar com você hoje, Matheus. Segundo a OCDE, uma característica muito importante para ter a resiliência financeira é ter uma reserva de segurança ou uma reserva de emergência. Como que isso nos ajuda de verdade na questão prática no nosso dia a dia? Falando agora, dando um exemplo um pouquinho mais recente, que é a pandemia, a Covid, eu acho que isso nos trouxe muitos ensinamentos, principalmente para as pessoas aí que investem, que fazem parte desse universo de investimentos. Quando você tem uma reserva financeira, seja você pessoa jurídica, pessoa física, você passa por esse período muito mais confortável. Porque você sabe que o seu colchão financeiro está respaldado ali durante 4, 5, 6 meses, que é o ideal, Essa conta de você ter ali os seus gastos fixos, reserva financeira é isso, A gente não explicou aqui, mas o que é a reserva financeira? É você ter ali os seus gastos fixos, num rendimento conservador e com alta liquidez, que possa suprir ali uma necessidade de uma emergência, que foi o caso da Covid, Sim. E aí, quando a gente fala de conservador, tem 3 pontos aí importantes. A questão da volatilidade, da segurança e da liquidez. Conta pra gente um pouquinho o que é volatilidade, essa palavra que a gente tem ouvido tanto falar e que eu gostaria que você explicasse. Volatilidade no investimento, ou em qualquer lugar, significa o sobe e desce, ou seja, os altos e baixos. Quando o investimento é um pouco mais conservador, ou totalmente conservador, essa volatilidade ela praticamente é nula, ela ainda existe, faz parte dos investimentos, nada é tão conservador que não tem essa oscilação. Então, volatilidade, trocando em miúdos, aí seria o sobe e desce, Quanto maior o risco, maior essa volatilidade. Quanto menor o risco, é praticamente uma linha constante aí para cima. Ou seja, é quando a gente olha e parece um eletrocardiograma, é um Exato. sobe e desce, uma montanha-russa. E desde março de 2020, a gente teve muitos momentos que houve uma queda muito drástica. E aí tem aquela tentação de pegar o dinheiro todo que a gente tem e colocar ali, investir no segmento de ações. Isso é recomendado que seja feito? Aí eu acho que entra um outro ponto, Aí tem a parte comportamental, Esse viés comportamental. Quando a gente olha investimentos mais agressivos, a gente tem que estar ciente, do risco que você está correndo. Não é simplesmente, mas eu vou ter ganhos, mais substanciais, com certeza, mas o seu coração está preparado para isso? Acredito, que muitas pessoas não. Quando a gente fala de perdas, nós, seres humanos, temos uma aversão à perda, seja qualquer que seja, principalmente falando de dinheiro. Você luta tanto para conseguir um dinheiro e na hora que vem, existem também o outro lado, que é como oportunidade, mas tem que estar muito ligado a isso, O seu perfil de investidor permite isso, o seu coração permite isso? Se permitir, é uma oportunidade. Mas mesmo que permita, eu posso pegar essa reserva de emergência, de segurança e cair na tentação de comprar uma ação porque ela caiu muito? Não, aí é o outro ponto. Sim. Eu acredito muito que a reserva de emergência nunca se deve mexer, porque o próprio nome diz, é emergência, é o seu estado financeiro, de segurança, é o seu colchão financeiro, isso não se deve mexer, Se você tiver ali uma sobra você tem um bom controle financeiro, você é superavitário todos os meses, aí sim, parte desse dinheiro, parte desse recurso você pode, ter essa potencialização aí, de sobe e desce de volatilidade, aí ok, aí pode ser feito. Aí um outro ponto que quando anuncia-se no jornal da noite, Bovespa bateu um recorde, é normal que o seu telefone toque muito no dia seguinte querendo comprar mais? Exatamente.
né, o que todo mundo enxerga, né, é só esse sobe e desce do Ibovespa, né? Então, existem diversos ativos dentro do Ibovespa, né, muitos comuns aí, como Petrobras, Vale, né, os grandes bancos estão listados na Bolsa de Valores, né? E quando a gente escuta uma notícia, a Bolsa está em alta, Bolsa batendo um recorde, né? Todas as pessoas acreditam que esse seja o melhor momento de entrada em Bolsa, né? Então, a gente recebe muitos telefonemas, né, de clientes ou pessoas procurando, né, os nossos serviços de assessoria de investimentos para ingressarem naquele momento na Bolsa. E quando é o contrário? E quando o jornal anuncia, nossa, hoje foi um terror, a Bolsa caiu. E quando a gente chegou lá em março de 2020, a queda total, se a gente olhar em dólar, foi quase de 50%. E aí, o que acontece nesse momento? Então, aí existe de novo, né, falando um pouquinho de viés comportamental, né, existe o que a gente chama de efeito manada no mercado financeiro, e o pânico é o pior dos efeitos, né, porque todo mundo se desespera, né, e aí por isso que a gente está falando hoje um pouquinho de resiliência, e esse desespero, essa parte emocional, quando a pessoa está atrelada, né, a investimentos mais agressivos, com esse sobe e desce, com essa volatilidade, como a gente está explicando aqui, ela tende ao quê? A se desesperar, né? Querer sair, assumir todo esse prejuízo. Lógico que tem casos pontuais que essa saída, ela é inevitável, faz parte da estratégia. Você precisa assumir um prejuízo porque às vezes o ativo não está bem posicionado naquele momento, olhando o cenário macroeconômico, né, o cenário doméstico, pontualmente aqui no Brasil. Então existem esses pontos aí a ser analisados. E quando a gente vai investir numa ação, é muito mais complexo do que só olhar ali qual é o nome da ação e qual o ticker para eu comprar no home broker, né? E aí a gente tem 3 tipos de análises normais, né? A análise técnica, a análise fundamentalista e a análise de cenários. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que é a análise fundamentalista. Vamos lá, a análise fundamentalista você consegue mensurar tudo o que está acontecendo dentro de uma empresa, né? Qual que é o gestor por trás da empresa, quais são os projetos, né? Olhando a longo prazo e quais são os números, o balanço da empresa. Então, com esses números você consegue saber se ela está altamente endividada, se ela está com lucro recorrente, né? E tudo isso faz parte de um portfólio fundamentalista. São os números que te dizem se a empresa é sólida e se tem boas perspectivas de futuro ali para continuar esse crescimento. Excelente, Matheus. Muito obrigada pelas dicas valiosas. Não saiam daí, a gente volta no próximo bloco. Até já! Estamos de volta com o nosso programa Vamos Falar sobre Dinheiro, com uma convidada, amiga do coração, Tereza Baixa. Bem-vinda, Tereza. Obrigada, Lu. Obrigada pelo convite. Que legal ter você aqui. A Tereza é empresária, fundadora da empresa Mediterrâneo Viagens, que sofreu a beça nessa pandemia, não é mesmo? Sim, foi um baque para o turismo. Eu acho que um dos setores mais atingidos durante a pandemia. E provavelmente será um dos últimos a retomada. E conta pra gente, Tê, como é que foi isso? Fechou, não dá mais para vender viagem. Primeiro você teve que resgatar quem estava fora. Foi Sim. Isso que aconteceu? Sim, quando as fronteiras fecharam, nós tivemos que fazer uma força-tarefa para trazer as pessoas que estavam lá fora. Feito isso, aí vieram as remarcações, cancelamentos. Então, até que o governo editou uma medida provisória, que depois virou lei, que aí sim estabeleceu os direitos e deveres, enfim, que a gente conseguiu realmente arrumar toda essa engrenagem aí do que estava acontecendo, aí sim a gente conseguiu respirar um pouco. Sim, e aí entra um ponto importante, né? Pessoas viajando, às vezes do outro lado do mundo, e que muitas vezes não tinham ali uma reserva de emergência. E como que foi isso? Porque quando a pessoa viaja e de repente testa positivo para a Covid, o que acontece a partir daí? Então, o que acontece é que normalmente quando você viaja, você adquire um seguro viagem. Sim. Só que a pandemia foi algo tão surreal para todo mundo que o seguro não cobria a pandemia.
Então, até que as seguradoras se ajustaram e começaram a colocar a cobertura, aí sim a gente conseguiu respirar um pouco também, tá? Mas se você está lá fora e testou positivo, você tem que cumprir a quarentena lá fora. Então, ou seja, os custos de tudo isso é por tua conta. Então, imagina o quanto isso não acrescentou aí no custo da viagem desse cliente. Sim, porque aí a gente está lá fora, né? Dólar, euro, com a moeda super valorizada desse jeito. Sim. E aí ter condições de honrar com tudo isso é fundamental, né? Mas aí feito isso, resgatou todo mundo, trouxe de volta. E você, né? O seu negócio teve que fechar. Você já voltou para o escritório, para a agência, desde março? Não voltamos. Isso foi uma opção da empresa. Sim. Quando decretou pandemia em março, nós colocamos uma data de retorno, maio. Não imaginávamos que a pandemia teria essa proporção toda. Maio não se concretizou, colocamos um novo período para agosto. Também não. Então, tomamos a decisão de ficar home office pelo restante do ano de 2020. E quanto tempo levou para a ficha cair, para você perceber que não voltaria tão cedo? Eu acho que ela caiu realmente em dezembro. De março a dezembro? De março a dezembro. Aí ela caiu, que realmente a coisa era muito mais grave. Por quê? O estado de pandemia, né, foi declarado estado de pandemia até 31 de dezembro. Só que nós vimos que aí a situação foi piorando. Então, não retornamos, tomamos a decisão de continuar home office e não temos previsão de retorno para o escritório, principalmente por causa dessas trocas de fases, né? Tanto é que a nossa data 2021 para retorno era janeiro e não conseguimos, porque a cidade entrou em fase vermelha, depois em fase emergencial, então não conseguimos retornar e eu de verdade não vejo perspectiva desse retorno tão cedo. Sim, e aí como empresária, contas para pagar, aluguel, funcionários, como que você lidou com tudo isso? Olha, Lu, aí é que vem a saúde financeira da empresa. Ninguém tem caixa para um ano, ninguém. Então, normalmente o caixa que nós fazíamos era para 3, 4 meses no máximo. Que é um bom capital de giro, né? Antes da pandemia, uma empresa com caixa robusto para 3, 4 meses era plenamente saudável. Sim. Mas, como diz, o brasileiro se vira nos 30. E o que você fez para se virar? Me conta. Fomos cortando custos. Sim. Como estávamos home office, então desativamos todas as contas da empresa, luz, internet, telefone, suspendemos as contas, houve um acordo com o dono da sala para a suspensão do aluguel e fomos fazendo assim, mantivemos a funcionária. Sim, isso é excelente, né? Ter essa dica de ter os custos controlados, cortar o que tinha que ser cortado, renegociar, eu penso que é fundamental para conseguir retomar. Né? E na sua vida pessoal, como é que foi isso? Porque tem o lado empresa e tem a empresária Tereza. Sim. Bom, eu sou empresária há 17 anos, então de repente você acordar, 19 de março, eu lembro muito bem dessa data, 19 de março de 2020, você acordar e falar assim, agora, o mundo fechou, né? As fronteiras fecharam. E além de você não ter receita, você ainda tinha que fazer devoluções. Teve que fazer? Tivemos que fazer pacotes contratados? Sim, até que saiu a medida provisória, que aí essa medida regulamentou, né, prazo de devolução. Mas imagina, foi uma loucura. Todo mundo te ligando, todo mundo dia e noite. A devolução, dia e noite. Nossa, deve ter que ter muita resiliência nesse momento, né? Parece que talvez assim a gente tenha sido atropelado por um grande ônibus. Sim. E como que você fez para conseguir seguir adiante? O que foi a força que te motivou a acreditar, tá linda, maquiada, poderosa, seguindo adiante? Eu acho que é a esperança. A esperança e você acreditar realmente naquilo que você faz. O turismo é a minha vida, eu amo o que eu faço. Eu trabalho no turismo há 31 anos. Então, é acreditar que realmente isso vai passar, isso não é eterno. Um prazo, nós não temos. Tem cliente que me pergunta, quando vai abrir as fronteiras?
Não sei, nós vivemos um dia de cada vez a pandemia. Então, é realmente essa esperança, que nada é eterno, que uma hora isso vai passar e nós voltaremos, né, à vida normal, porque esse novo normal eu não consigo aceitar. É a incerteza, é a grande certeza nesse momento. E estar forte, equilibrada mentalmente, ter uma rotina estabelecida te ajudou nesse processo? Muito, muito. Não posso dizer, lógico, eu não seria humana se eu dissesse que passei pela pandemia de uma forma normal. É lógico que eu também fui impactada no meu emocional, não conseguia dormir, tive que fazer tratamento psicológico, mas a resiliência, essa vontade de querer fazer, que eu acho que nos move, essa esperança. Que legal! Gente, a gente vai para o intervalo rápido, mas não saia daí que já já a gente volta com a Tereza para a gente falar aqui sobre sonhos e resiliência. Até já! Estamos de volta com o nosso programa Vamos Falar sobre Dinheiro com a Tereza Bach, mulher resiliente, empresária, determinada e que está aqui lutando com todas as forças para atravessar esse momento difícil. Sim. Tereza, eu queria que você contasse um pouquinho como que você se reinventou, porque o seu negócio fechou, portas fechadas, como muitos aí que assistem a gente agora em casa, sem poder atender o cliente pessoalmente. Você fez alguma transição para o mundo digital? Como é que foi isso? Sim, houve um reposicionamento da empresa. Então, feito, né? Acabou aquele momento de remarcar os clientes, enfim, eu comecei uma mentoria e aí falei, não, eu tenho que reposicionar a minha empresa. Os atendimentos começaram a ser feitos pelo Zoom. Como consultoria, mudamos totalmente o conceito da empresa, né? Virou consultoria. Experiências, ou seja, hoje eu vendo para você uma experiência de viagem, né? O Instagram da empresa foi modificado também, o meu pessoal, então houve toda uma troca de mindset para que eu pudesse entrar nesse novo mundo. Sim, e essa mudança de mindset que envolve aí ferramentas que a gente nunca tinha ouvido falar, né? O Zoom, que é uma ferramenta de videoconferência que muitos já conhecem, outros talvez ainda não tenham tido contato, passou a fazer parte da rotina. E você teve que estar aberta a esses novos aprendizados? Muito. Muito, porque eu tive que aprender a mostrar a minha cara, né? Antes eu era aquela empreendedora que não, eu escondia por trás da empresa, a minha empresa tinha que aparecer. E aí não, quando eu reposicionei a empresa, eu entendi que as pessoas queriam fazer negócio com pessoas. Sim, o lado humano, o lado né? humano. Eu conectado com você Sim. E com cada um de nós, Sim. né? Então, houve essa troca de mindset. Hoje, para mim, eu fico muito mais solta para falar sobre isso, mas no começo foi muito complicado. E você usou facilmente ali Instagram, Zoom? Como que foi isso? Você já usava? Eu já usava, mas não assim, de forma profissional, né, Lu? Então, a mentoria veio para ajudar nisso. Que legal. Houve também um apoio muito grande das agências de viagens, nós tivemos que nos unir, então ali não existiam mais concorrentes. Olha que bacana, queria que a gente falasse mais sobre isso, gente. De repente, pessoas que antes concorriam pelo mesmo cliente, negócios similares, parecidos, se uniram. Conte Sim. isso pra gente. No início da pandemia foi muito difícil, porque, por exemplo, eu não tinha todas as informações, ou eu tinha alguma e você não. Então, quando fizemos essa união das agências, um começou a ajudar o outro, e sem olhar essa concorrência. Em que sentido? Você está com um cliente, por exemplo, preso, comigo aconteceu isso, né? Houve vários voos de repatriamento no início da pandemia para trazer os passageiros que estavam presos lá, porque fechou fronteira, não tem voo. Então, tinham voos de repatriação.
E então, por exemplo, eu sabia de alguma informação que você não, então eu tentava te ajudar, entendeu? Ou através dos órgãos de turismo, através da Embratur, enfim, você conhece alguém que pode me ajudar? Então, houve a AVAP, que é essa associação, Aliança das Agências de Viagens do Vale do Paraíba. São 23 agências unidas nesse propósito. Vamos vencer a pandemia juntos. Que legal, Tereza. E você acha que isso vai continuar depois que a pandemia passar? Eu tenho certeza absoluta, porque a união que nós formamos, a AVAP já existia, né, mas a gente não tinha noção que ela vinha dar todo esse suporte agora durante a pandemia. Então isso foi muito importante para a nossa sobrevivência. Que legal, gente. A união nos torna muito mais fortes. Não é preciso atravessar por momentos assim sozinhos, a gente pode contar com apoio. Sim. E como isso ajuda ao lado financeiro, esse tipo de união? Olha, Lu, no lado financeiro pode não ajudar, porque é muito difícil, por exemplo, eu tenho... Mensurar, né? É difícil mensurar. Mas eu acho que só o fato de você ter alguém te incentivando, falando, não, você consegue. Por exemplo, quando eu quis entregar a minha sala, o escritório, e aí chega uma hora que parece que você não vê saída, e alguém fala para você, não, negocia, faz isso. Então, isso eu acho que abre mais o teu horizonte, entendeu? Que legal, certamente. E muitas vezes, gente, tem a mentoria paga, que a gente contrata alguém para fazer, mas tem essa mentoria que é buscar alguém de confiança para nos passar informações que a gente desconhece. E você acha que essa experiência desse grupo, que foi desenvolvido pelas agências de turismo, ele é replicável para empresas de outros segmentos? Eu acredito que sim. E qual a principal lição que você gostaria de deixar para a gente disso tudo? Olha, a lição de não desistir, sabe? De continuar acreditando nesse sonho, de continuar resiliente, porque é o que eu falei, isso não é eterno, isso vai passar. Sim, e quem quer viajar como eu, adoro viajar, é o momento de continuar sonhando e tendo esperança de voltar aí a pisar no aeroporto, pegar meu passaporte, voar de novo? Sim, aliás, eu falo muito isso no meu perfil. Eu sou muito verdadeira, é um dos meus valores, né, do meu Instagram. Se você me perguntar, é o momento de viajar? Não é o momento de viajar, é o momento de nos cuidarmos. Sim. Vai chegar o momento? Vai. Podemos continuar sonhando? Podemos. E o que a gente pode fazer prático, né? Na prática, no dia a dia? Eu tenho um sonho de conhecer, por exemplo, o deserto de sal lá da Bolívia. O que eu posso fazer para ficar mais próximo desse sonho quando tudo isso passar? Planejamento. Aí é que entra a agência de viagens. Muita gente tem aquela noção que a agência é algo muito caro. Não, mas a consultoria e o planejamento de uma agência consegue fazer com que você tenha roteiros mais assertivos, principalmente agora no momento de pandemia. Você pode chegar num país e ele te exigir 14 dias de quarentena. Então você vai suportar ficar 14 dias fechado dentro de um hotel para depois começar o teu roteiro? Então tudo é planejamento agora. Excelente, Tê. E assim, o que te faz acordar todos os dias para seguir adiante? A esperança é fundamental. Sim. Mas a disciplina também? Também. Procuro manter a minha mente ocupada, né? Pratico os esportes que são super importantes para que você, principalmente agora nesse momento. E isso que fica mesmo, que é a fé que me move, a fé e a esperança que me move diariamente. Excelente. Obrigada, Tereza, por estar aqui conosco, compartilhando essa experiência. Fé e esperança, gente, é isso que continua nos movendo. Siga a gente lá nas redes sociais, @LucianeQuedo. E eu espero você na próxima semana com mais um programa Vamos Falar sobre Dinheiro. Até breve!